queridos ouvintes da palavra. Meditação do dia. Vamos meditar hoje em 2 Samuel. Incrível que vamos meditar no Salmo de Davi, a qual a gente pensa que ele escreveu só os Salmos, só no livro de Salmos. Mas a gente encontra em Crônicas, Salmo de Davi, a gente encontra em Samuel, né? Vamos estar lendo 2 Samuel 22. Encontramos aqui o Salmo de Davi. Não tem como nós escapar dos Salmos, né? Glórias a Deus. Por quê? Porque é bom salmodiar o Senhor, e é o que ele mais fazia, né? Salmodiar a Deus Todo-Poderoso. E nós já salmodiamos o Senhor hoje, ou ainda não deu tempo por conta da correria? Mas eu tenho certeza que você vai salmodiar o Senhor hoje, né? Bendizê-lo, agradecê-lo, exaltar o seu santo nome e pedir também as suas misericórdias, pedir as tuas bênçãos, porque é indispensável para nosso dia a dia as bênçãos do Senhor. Sabe que as bênçãos do Senhor correm atrás do justo até alcançar? Sabia? Não é o justo que vai atrás das bênçãos. A pessoa que ela é justa diante de Deus, o Senhor faz que as bênçãos alcancem essa pessoa. Cedo ou mais tarde vai alcançar. Você vai receber as bênçãos. Pode até demorar para te alcançar, mas que vai te alcançar, vai. Você vai ser abençoadíssimo. Em nome do Senhor. O Salmo de Davi, que está em 2 Samuel 22, tem 51 versículos, mas a gente não vai ler todos os 51, tá bom, gente? Vamos começar pelo 34, que diz assim, ó: faz ele os meus pés como os das servas, e me põe sobre as minhas alturas. Instrui as minhas mãos para a peleja, de maneira que um arco de cobre se quebra pelos meus braços. Também me deste o escudo da tua salvação, e pela tua brandura me vieste a engrandecer. Alargaste os meus passos debaixo de mim, e não vacilaram os meus artelhos. Persegui os meus inimigos e os derrotei, e nunca me tornei até que os consumisse. E os consumi, e os atravessei, de modo que nunca mais se levantaram, mas caíram debaixo dos meus pés. Porque me cingiste de força para a peleja, fizeste abater debaixo de mim os que se levantaram contra mim, e deste-me o pescoço dos meus inimigos, daqueles que me tinham ódio, eu os destruí. Olharam, porém, não houve libertador. Sim, para o Senhor, porém não lhes respondeu. Então os moí como o pó da terra, como a lama das ruas os trilhei e dissipei. Também me livraste das contendas do meu povo, guardaste-me para a cabeça das nações, o povo que não conhecia me servirá. Os filhos de estranhos que me rejeitaram, ouvindo a minha voz, me obedeceram. Os filhos dos estranhos decaíram e cingindo-os, saíram dos seus encerramentos. Vive o Senhor, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação. O Deus que me dá inteira vingança e sujeita os povos debaixo de mim. E o que me tira dentre os meus inimigos, e tu me exaltas sobre os que contra mim se levantam.
do homem violento me livras. Por isso, ó Senhor, te louvarei entre as gentes, e entoarei louvores ao teu nome. Ele é a torre das salvações do seu rei, e usa de benignidade com seu ungido, com Davi e com sua semente para sempre. Glória a Deus. É o reconhecimento, é colocar o Senhor acima de tudo e de todos. Gente, que tremendo, né? Antigamente tinha essas guerras, né? Guerras violentas, né? Eles usavam espadas, né? Cavalos. E era assim, as guerras antigamente. E Davi sempre exaltando o Senhor, colocando a Deus em primeiro lugar. E quando os inimigos vinham, ele pedia a Deus a orientação, e o Senhor dizia para ele: pode subir que eu vou dar os inimigos nas suas mãos. E como ele relatou aqui, que ele não voltava para casa sem vitória. Ele voltava para casa vitorioso. Eu sempre digo, eu nunca li aqui que Davi voltou para casa todo arrebentado. Pode ser que sim, porque guerra, né? Guerra é guerra. Às vezes as pessoas vencem a guerra, mas sempre feridos. Mas a gente vê que ele põe o Senhor em primeiro lugar. Tudo que ele vai fazer, ele fala de Deus, né? Mas se isso serve para nós hoje, para a gente também, vamos se espelhar nas experiências dos servos de Deus e louvar, né? E reconhecer que o caminho do Senhor é perfeito. Ainda que muitos pegam e levam para o lado mal, né? Pode pensar, mas Deus destruiu os inimigos, né? Deus deixou que matasse os inimigos. Mas era assim mesmo, era guerra. Para se proteger, porque se eles não se defendessem, eles iam morrer ao fio da espada. Com certeza, né? E o Senhor, quando entregava, não tinha derrota, né? Louvado seja o nome do Senhor. E Davi disse que fiz ele os meus pés como os da serva e me pôs sobre as minhas alturas. Dizia que o Senhor o erguia, que o Senhor fazia ele saltar muralhas. O nosso Deus é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. E Ele pode também nos ajudar nessa guerra, né? Nessa peleja que a gente tem no dia a dia, porque não é fácil, né? Não é, pessoal? A guerra interior, nós guerreamos entre famílias, dentro do lar. Dentro do lar é um campo de batalha, sabia? É aonde que o inimigo está fazendo de tudo para poder tirar a nossa paz, né? Roubar a nossa comunhão, a nossa esperança, não é verdade, gente? Mas vamos continuar confiando nesse Deus que é perfeito, né? E vamos lá. No verso 35, instrui as minhas mãos para a peleja, de maneira que um arco de cobra se quebra pelos meus braços. Olha que tremendo, né? Olha, ele tinha os braços bem fortes, né? Quebrava um arco de cobre. Meu Deus! Olha que sabe que eu nunca meditei nisso. Davi dizia que conseguia quebrar um arco de cobre pelos braços. Olha, era bem forte. Era varão de guerra, né? Davi era um varão de guerra. Então eu tenho certeza que ele era bem forte,
né? Bem forte não significa também que ele é grandão, gigante, horrível, não. Mas sim que ele era forte, né? Então, aí a gente vê que o Senhor, Ele fortalece a pessoa. A gente viu que Davi era um menino que apacentava as ovelhas do pai lá no pasto. Tanto é que quando Samuel veio ungir um rei na casa de Jessé, o pai dele nem fez questão de chamá-lo, porque ele era um menino tenro ainda, né? E adolescente, né? Talvez fraquinho, não sei lá. Mas Jessé apresentou seus filhos aparentemente bonitos, fortes, guerreiros, prontos para serem reis, aparentemente, né? Mas Deus estava vendo o coração dos filhos de Jessé e disse: não, nenhum desses aí vai ser rei, né? Mas Davi, que está lá apacentando as ovelhas, olhando para ele a gente não dá nada, mas ele será o rei de Israel. E agora ele dizendo aqui, nessa passagem, que ele, pela força do braço dele, ele quebrava, né? Um arco de cobre. Tá entendendo? Então, olha, Deus fortalece a pessoa fraca, né, pessoal? E esse Deus também, nessa manhã, Ele pode te fortalecer. É o mesmo. Talvez o seu corpo está fraco. Talvez você não está se alimentando bem. Talvez você não tenha nem vontade de se alimentar. Talvez você não tenha vontade de fazer nada. Mas o teu Deus te fortalece. Se você não tem força para orar, clama ao Senhor dentro do seu interior. Pede para o Senhor: Senhor, me fortalece, me levanta. Senhor, eu preciso agir, Pai, mas eu não tenho força. Senhor, Tu és o Deus de Davi. Tu és o Deus que deu vitória nas guerras para Davi. E pode me dar força hoje para mim também, Senhor. Ó Senhor, eu não te peço para me quebrar um arco de cobre, mas eu te peço para me quebrar, Senhor, correntes maléficas na minha vida e no meu lar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então a gente precisa fazer como Davi fazia, orar. Tudo isso aqui é oração, sabia? Então, foi registrado, né? Graças a Deus. Olha lá. Porque o Senhor me cingiu de força para a peleja. No verso 40. Fizeste abater debaixo de mim os que se levantaram contra mim. Então o inimigo, ele tem que ficar debaixo da planta dos nossos pés. Certo? Porque, na verdade, ele quer ficar por aí, por cima, né? Nos humilhando, fazendo de nós um trapo, para ele ficar pisando em cima. Um tapete velho. É isso que ele quer fazer com a gente. Desmoralizar, né? Tirar de nós o nosso valor, a nossa essência, nosso conteúdo. Ele quer roubar. Porque, na verdade, os nossos inimigos, eles não têm nada. Eles têm aquilo que eles conseguem roubar, né? Roubar a nossa luz, roubar a nossa esperança, sapatear em cima da gente. Mas nós temos um grande Deus que pode nos cingir de força. E a gente precisa recorrer a Ele imediatamente, para que a gente venha dizer: Senhor, Tu me cingiste de força para a peleja. Para a peleja. Tá vendo? É para quê? Para nós ficar deitado na rede balançando, comendo e bebendo? É isso? Para a peleja. Para a peleja.
O Senhor nos cinge de força para nós pelejar. Enquanto nós estiver vivo, nós temos que pelejar. Porque muitas pessoas se decepcionam e saem da presença de Deus porque acham assim, ó, não, eu estou indo na igreja e as coisas para mim estão, né? E tá uma guerra. Viu? Mas o Senhor está te cingindo de força para isso. É para você guerrear, servir a Deus, andar nos caminhos do Senhor, frequentar a igreja. Gente, é para a gente pelejar. É para a gente lutar. Porque Ele diz que aquele que vencer, for firme e fiel até o fim, há de herdar a coroa da vida. Então a gente precisa ter essa consciência de estar sempre lutando, mas a gente tem uma pessoa que pode nos dar vitória, né? Tem pessoas que estão batalhando contra enfermidades terríveis. Quantas pessoas que estão batalhando contra o câncer, né? Contra a tuberculose, contra a AIDS, contra a dengue, contra a Covid. Quantas pessoas estão batalhando por aí, né? A falta de emprego, a falta de compreensão. Quantas pessoas estão lutando pelo casamento. É guerra. Mas o Senhor nos cinge de força para a guerra, pessoal. E nós temos que ser vitoriosos sobre tudo isso. A minha guerra pode ser diferente da sua. A sua é diferente da outra, mas cada um tem as suas pelejas. E nós temos que sair vitoriosos dessa, pessoal. Nós não podemos se curvar, deixar o inimigo vir para cima da gente e a gente recuar, não, pessoal. Nós vamos vencer no nome do Senhor, né? Deste-me o pescoço dos meus inimigos, daqueles que me tinham ódio, e os destruí. Porque nós não estamos isentos, pessoal, de pessoas que não gostam da gente, pessoas que ficam defamando, cochichando, só vê o defeito da gente. Tá entendendo? A pessoa implica com o jeito que você anda, a pessoa implica com o jeito que você fala, a pessoa implica com todo o seu jeito. Aquele ódio cruel, se pudesse, tiraria você da terra. Se pudesse, enterraria você viva. Não é verdade? Ai, lá vem ela. E ela de novo. E, olha lá, aquele irmão. E vai pregar de novo. Nossa, esse daí, quando abre a boca para pregar, nossa, eu não gosto. Nossa, eu odeio. Está entendendo? Então tem muitos inimigos ocultos, porque nós não conhecemos corações, nós não sabemos o pensamento das pessoas. O inimigo trabalha com ódio cruel para nos matar, para tirar nós da presença do Altíssimo. E tem muitas pessoas que vão no embalo, mas precisamos do Senhor para nos fortalecer, porque o inimigo não é, já disse várias vezes, não é a irmã, não é o irmão, não é os nossos parentes, não é os nossos companheiros de trabalho. O inimigo é Satanás, os seus demônios que influenciam as pessoas fracas, né? Mas precisamos estar em oração sempre, ajudando sempre para que as pessoas sejam libertas. Por que o Senhor diz para nós amar nossos inimigos e bendizer aquelas pessoas que maldizem a gente? Por quê? Porque não é ela. Ela está sendo usada por Satanás. O inimigo usa a boca das pessoas e nós precisamos expulsar o mal de nós e do nosso próximo, orar pelas pessoas que nos maldizem, orar pelas pessoas que nos maltratam, para que elas sejam livres também, né? Então, Davi disse que aqueles que tinham ódio dele, ele os destruiu.
E assim também nós vamos destruir não a pessoa, mas o mal que está na pessoa, em nome do Senhor Jesus. Então aí você diz, puxa vida, mas como que eu vou destruir? Eu vou ter que matar, eu vou ter que pegar uma arma. Sim, as nossas orações, pessoal. A oração, o jejum expulsa demônio da vida da gente e da vida das pessoas, em nome do Cordeiro, né? Pessoal, vamos estar lendo 47, que diz: vive o Senhor e bendito seja o meu rochedo, exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação. Sempre bendizendo esse grande Deus, porque sem esse grande Deus, que seria da gente, né, pessoal? Ai, meu Deus, a quem que a gente ia recorrer, buscar força, né? Aí então, a gente viu aqui que Davi buscava refúgio no Senhor, porque o nosso Deus jamais vai trazer decepção, pessoal, né? Quantas das vezes você quis se abrigar nos braços de alguém e você foi decepcionado? Quantas das vezes você quis se entregar para uma pessoa, confiando que essa pessoa ia te dar abrigo, carinho, amor, proteção, que essa pessoa ia te cobrir de amor e você foi totalmente decepcionado, não é? Então, o nosso rochedo, o nosso socorro, o nosso amor está em Deus, em Jesus Cristo. Porque eu tenho certeza que Ele vai suprir todos os sentimentos nossos. E seremos felizes se nós tiver ou não tiver alguém, um companheiro ou uma companheira. Se nós tiver filho ou não. Mesmo assim nós estamos supridos com o grande amor de Deus, que preenche lacunas, que preenche vazios, que preenche corações arrebentados. Esse Deus, Ele pode fazer muito mais além de tudo que nós possamos pensar ou imaginar ou pedir. Ele vai muito além. Isso é se nós não colocarmos barreiras, porque às vezes nós mesmos colocamos pedras entre nós e Deus. Aí não dá. E sabe o que é isso? As nossas iniquidades fazem divisão entre nós e o nosso Deus. As nossas iniquidades, nossos pecados. Mas, graças a Deus que a porta está aberta, que ainda a gente pode recorrer ao Senhor, pedir para o Senhor desembaraçar o nosso caminho, né? No verso 33 está falando: Deus é a minha fortaleza, é a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Olha, tá vendo que tremendo, né? Porque às vezes parece que a gente quer ir, mas não dá, não é verdade? Parece que a gente está caminhando, mas não vai. É porque tem embaraço, porque o inimigo joga algas para amarrar os nossos pés. Mas se nós entregamos nossa vida ao Senhor, servimos ao Senhor inteiramente, Ele desembaraça o nosso caminho para nós. Mas aí então, nós lendo a palavra é luz para o nosso caminho, ela vai nos direcionar, né? Glória a Deus. Então, nessa manhã preciosa, gente, vamos meditar em 2 Samuel. Gente, mas tem tanto versículo maravilhoso, né? Glória a Deus. Por isso, ó Senhor, te louvarei entre as gentes e entoarei louvores ao teu nome. Gente, eu fico imaginando o que a gente pode fazer para retribuir ao nosso Deus, a não ser louvar,
a orar e agradecer. E apartar-se do mal, né? É o mínimo que a gente pode fazer, né, pessoal? Davi também, tantos livramentos, tantas bênçãos, ele disse, eu vou louvar o Senhor. Louvarei o Senhor. Glória a Deus. Louvarei o teu nome. Vamos terminar assim, pessoal. Ele é a torre das salvações do seu rei e usa de benignidade com seu ungido, com Davi e com sua semente para sempre. Olha, pessoal, vamos aprender aqui nessa manhã com Davi. Olha o último versículo. Ele usa de benignidade para com o seu servo Davi e com a sua semente para sempre. Ele está falando da família dele, pessoal. Ele está falando dele, ele está falando da bênção para ele e para sua casa, pessoal. Então, se eu disser, Senhor, abençoa a tua serva Lourdes e toda a sua casa, sua semente para sempre. Gente, isso é maravilhoso. Estamos aprendendo aqui a trazer bênção para dentro da nossa casa, para mim, para você. Você pode determinar isso. Se o seu nome, por exemplo, se o seu nome é Marcos, você diz, Senhor, abençoa toda a casa do teu servo Marcos. E a minha semente, Pai, abençoa para sempre, Pai. Toda a minha semente, meus filhinhos, meus netinhos, meus bisnetinhos. Senhor, toda a família do teu servo Marcos, eu estou aqui, Senhor. Sabia que você mesmo pode abençoar a sua casa, pode abençoar você e a sua semente. Olha que tremendo, pessoal, né? Nós, mulheres, podemos também fazer a mesma coisa. Abençoa a tua serva, Senhor. Abençoa o cônjuge, né? Abençoa também os meus filhinhos, meus netinhos, minhas noras, meus sobrinhos. É a minha semente, Pai, o meu sangue para sempre. Porque uma coisa é certa, que quando nós estamos orando, pessoal, o Senhor está operando em nossa casa. Quando nós oramos para os outros também, Ele vai tratando conosco, com a nossa casa, com nossos familiares. Então, por que nós não podemos ser hoje um canal de bênção para nós e para nossa casa? Eu tenho certeza que Deus vai abençoar todos que nos cercam, o ministério que congregamos, nossos irmãos, nossos pastores. Nós podemos falar, profetizar bênçãos e garantir isso em Jesus, e que isso seja selado pelo nosso grande refúgio, que é o nosso Deus, o nosso esconderijo. Gente, vamos refugiar debaixo da sombra das asas desse Deus. Vamos correr debaixo das asas desse Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar com essa palavra, então, em nome do Senhor Jesus Cristo, o justo Cordeiro. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.